Fala pessoal, estamos começando mais um ROI.Concast, o podcast aqui da Ciclo E-Commerce para ajudar você, gestor de e-commerce, a vender melhor. E hoje mais um episódio muito legal aqui, a gente está com a Edilene Loyola, fundadora da Solog, para conversar com a gente aqui sobre o mercado, sobre a jornada dela também aí no ecossistema voltado a e-commerce, né? E a gente conhecer um pouco mais da vivência dela e trocar experiência aqui nesse episódio. Edilene, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigado aí por ter aceitado, né, o nosso convite. Vai ser muito legal esse bate-papo. A gente sempre busca, né, trazer uma galera legal aqui do ecossistema. E já para a gente iniciar esse bate-papo, conta um pouco para a gente aí quem é a Edilene, né? Como que foi a jornada dela, como que foi a história dela aí no empreendedorismo e também, né, no ecossistema aí de e-commerce, né? Vamos lá. Eu sou Edi, né? Eu gosto que me chamem de Edi, porque meu nome é feio pra caraca. Então eu falo que é Edi. Edi Loyola. Até muitas vezes as pessoas me chamam mais de Loyola. Eu sou nascida em Minas Gerais. Eu vim para São Paulo bem nova com meus pais. Fiz escola pública a minha vida inteira e fui fazer faculdade depois que eu tinha 2 filhos já na época, onde eu mesmo custeava a minha faculdade. Então, assim, eu sempre fui uma menina muito arrojada, muito danada, muito sonhadora. Eu falo que era a mistura da punk, a levada da breca com o fantástico mundo de Bob. Aquela menina bem maluca que entrava dentro de uma caixa para ver se caía e via estrelinha no céu. Era mais ou menos assim. Que legal. Então, desde pequena eu sempre senti que eu tinha uma veia muito, muito latente em mim, né? Como empreendedora, hoje eu enxergo essa característica, né? Essa habilidade ali que lá atrás a gente não tinha o mesmo olhar. Sim. Então, quando eu olho para mim, hoje vou fazer quase 39 anos, sou mãe de 3, né? Então, eu vejo que desde pequenininha as crianças elas já dão sinais para a gente de quem elas querem ser, do que ela sonha, se ela é um pouco tímida, se ela é um pouco retraída. Sempre essas crianças que são mais danadas, né? No meu caso, pelo menos eu me vejo assim, eu sempre fui muito danada, muito arteira. Eu era um menino que minha mãe não tinha. Mas, ao mesmo tempo, eu era muito focada, muito dedicada. Eu fiz balé clássico durante 14 anos. Então, isso me deu muita disciplina, muita resiliência, muito treino. Eu caía, eu levantava, eu caía, eu levantava. E assim é no mundo do empreendedorismo, né? Sim. Hoje eu sou casada, né? Com o Jefferson, ele é meu sócio na Solog. E nós temos juntos muitos filhos. Eu tenho 3, ele já tinha os deles, eu falo que é a grande família. E essa é um pouco da Edi. Eu passei pela FGV, eu fiz um curso chamado 10 mil mulheres empreendedoras. Foi aí que mudou um pouco a minha mente, o jeito que eu pensava, o jeito que eu me relacionava. Porque até então, quando você começa a empreender, você não tem todo o olhar, toda a bagagem, toda a experiência, né? Sim. Que alguns longos anos vão te trazendo isso. É igual você botar o dedo na tomada, você falar, não coloca. Sim, sim. Faz sentido. Eu lembro quando eu participei de um episódio, né, com o Igor, que você conhece também, né, o Igor Rock, nosso amigo, parceiro. Eu comentei um pouquinho também, né, da minha jornada, né? Eu acho que quando a gente começa do zero, né, e sem uma base de gente que já empreende, né, você vai ter que de fato aprender. A gente não sabe tudo, né? Na verdade, até hoje a gente não sabe tudo, mas assim, a gente vai aprendendo na prática, né? Mas eu acho que conforme a gente vai executando as coisas, a gente vai explorando, né, identificando as oportunidades, isso vai moldando um pouquinho como que a gente consegue gerar um resultado naquilo que a gente faz de trabalho, né? E aí, entrando já nessa questão do empreendedorismo, né? Cada um tem uma motivação no fundo, né? O que te moveu querer empreender, né? Ao invés, às vezes, de tentar seguir uma carreira, né? Ou algo do tipo. O que te moveu? O que te deu aquele estalo para você seguir por esse caminho? Eu tinha 21 anos, eu estava grávida do meu primeiro filho e eu trabalhava no escritório de contabilidade
e dava aula de balé clássico à noite. Nessa época eu já não era mais bailarina, eu era professora nessa época. Eu dava aulas à noite e trabalhava no escritório durante o dia. Porque na minha cabeça era assim, eu queria ser a primeira bailarina. Então, se eu não pudesse ser a primeira bailarina, eu ia sair de cena e ia dar lugar e espaço para aquelas que tinham capacidade ali de ser, porque a gente ganhava bolsa, porque era uma série de coisas. Então, eu sempre muito competitiva, pelo lado assim que eu queria estar entre as melhores, eu falei, ali eu não posso mais fazer parte de um corpo de baile, porque o meu joelho está assim, assim, assado. E aí eu virei a chave para professora também por necessidade, porque eu ganhava um dinheiro durante o dia, porque eu morava com a minha mãe, meus pais já eram separados, e eu também tinha que chegar com alguma grana ali na minha casa. E as aulas de balé clássico me ajudavam. Aos 21 anos, eu engravidei do meu primeiro filho. E aquela velha história, né? Amor e cabana não combina muito, né? Sim. E aí, nós compramos uma franquia, né? O que me motivou, na verdade, foi ver o Matheus, meu primeiro filho, pequeno ali, e eu com aquele amor doido, e eu queria de verdade passar mais tempo com ele. Não empreendi por necessidade, eu empreendi por oportunidade no primeiro momento. Legal. Porque tinha uma franquia que estava à venda e era um valor razoável. Até então é aquilo que você disse, a gente não entende do negócio, nem tinha essa época network, não tinha essas palavras que a gente usa hoje. Sim. Mindset, network, é tipo mais ou menos, aperta a tecla, olha, eu conheci fulano, conheci a Beltrano, tem um negócio assim, você quer, você topa? Aí a pessoa virou para mim e eu falei, eu acho que é legal, vamos testar. Então eu comecei a empreender assim. Legal. Por uma oportunidade que a gente enxergou ali. E ali foi. A minha primeira empresa foi no segmento de transportes. Legal. Essa da franquia que você comentou? Isso. Então, sim, era uma franquia que lá atrás estava surgindo e-commerce. Isso há 18, mais ou menos, anos atrás. Tava um pouco tímido, né? Não era como é hoje. Então, foi uma franquia para fazer entregas porta a porta. Os pacotes eram do grupo B2W da época, tinha a frota de moto. Legal. E a de couriers. Então a gente fazia entrega porta a porta, mas não era um segmento assim que eu curtia muito no início. Eu achava que a gente tinha que não trabalhar para a franquia e criar uma marca própria. Louca. E aí foi criada uma marca própria e essa transportadora ficou 12 anos no mercado. Nossa, que interessante, né? O legal é que você teve experiência com as duas, né? Operando uma franquia, né? Provavelmente deve ter algumas vantagens, né? Como alguns processos já definidos, né? Ferramentas e etc. E criar do zero, né? Criar uma marca do zero, digamos assim. A franquia, com o meu olhar hoje, com o meu entendimento hoje, ela te dá um mundo assim muito mais mapeado. É um mundo... Legal. Que tem algumas regras, que você tem que seguir aquelas regras, que você tem que pagar alguns royalties, algumas coisas assim. Quando você cria uma marca própria, seja de uma empresa ou de um produto, de qualquer coisa, na verdade, todo produto vem de uma empresa, você pode ser um pouco mais arrojado, que é o espírito do empreendedor. A gente gosta de correr alguns riscos, né? Obviamente que na franquia alguns riscos eram mais mapeados, assim, tinha um contrato de uma série de coisas. Agora, quando você empreende, o seu contrato é com você, com o cliente, com a sociedade como um todo. Então, sim, você tem que enxergar, muitas vezes, alguns riscos que não são calculados, né? Tem os riscos calculados e outros que não são. Mas eu acho que eu sempre tive isso dentro de mim, a veia do empreendedorismo, porque eu gosto de novos desafios. Eu gosto de... Se já tá morno, para mim não tá legal. Eu tento esquentar. Se eu vejo, se eu tô ali tentando... eu acho que meu ciclo aqui já deu. Eu tô preparada para ir para outro lugar. Legal. Então, foi assim que começou a história da transportadora lá atrás. Poxa, que legal. Você falou sobre essa questão mais arrojada, né? E eu concordo, assim, eu não tenho experiência empreendendo em uma operação já desenhada, né? Então, no nosso caso,
a gente teve que construir literalmente cada etapa, né? Então, como que vai ser executado o serviço, como que vai ser construída a base de treinamento das pessoas dentro da empresa e tudo mais. Dá mais trabalho, mas, por exemplo, no meu caso e deles, a gente gosta dessa questão da criação. Sentar, não digo criar do zero, né? Porque criar do zero é uma coisa, né? Mas assim, adaptar um jeito de fazer, né? Então, no nosso caso, eu vejo isso. E eu gosto também. Eu acho bastante legal quando a gente olha uma oportunidade e fala assim, putz, dá para resolver dessa forma. Né? Pegando esse gancho aí que você está falando, eu acho que é inovar. Isso. Eu acho que a palavra certa seria você olhar e falar assim, a inovação não é uma coisa que vem da estratosfera. Não, cara. Às vezes você fazer de um jeito diferente que ninguém está fazendo. É inovar. Quantos anos a BIC é BIC? O que ela inovou ali? Pouca coisa. Então, eu acho que é o jeito de fazer diferente. Não que na transportadora, na franquia, eu peguei todos os processos e remodelei a minha empresa. Ao contrário, eu não concordava com os processos que tinham ali e da forma que era feito. Obviamente que em questão de tecnologia eles estavam anos-luz lá na nossa frente. Mas assim, era uma transportadora onde a gente colocava treinamentos, onde trazia a questão da vestimenta, da postura, sempre. Então, sempre havia treinamento. Não é porque era o motoboy, que era o motorista, que ele ia se apresentar de uma forma, muitas vezes, que as pessoas olham até com preconceito quando eles entravam nos elevadores. E muitas vezes eles estavam muito mais bem vestidos do que qualquer outra pessoa, que estivesse ali. Mas é questão deles também fazer a mudança de comportamento de dentro para fora. Não ser aquele cara que vai chutando o retrovisor, vai chegar e aí, eu vim pegar o trampo, me dá aí. Não é assim. Tipo, a gente treinava desde da fala. Que legal. Olá, tudo bem? Eu sou fulano de tal, eu sou da empresa tal, eu vim retirar o documento no andar tal. Explicar, fazer um pitch mesmo, um pitchzinho, sabe? Pequenininho. Então, eu sempre gostei disso. E o meu olho sempre foi mais para esse lado. Que legal. Essa questão de treinar as pessoas faz toda a diferença, né? Mesmo para quando você vai executar algo mais prático ou simples, eu, como consumidor, sinto diferença numa empresa que atende bem, né? Que as pessoas lidam com a gente bem, né? Eu acho que isso é muito importante para qualquer negócio, né? Você teve uma participação também no programa do Anjo Investidor? Foi? Sim, do João Kepler. Olha que legal. Eu acompanhava, né? Assisti vários episódios, né? Como que foi essa experiência para você? Foi legal? Foi diferente? Como que foi? Foi legal, foi totalmente diferente, né? Aquela Edi que começou a empreender, não era a mesma Edilene que participou ali e tampouco é a mesma Edilene de hoje. Então, assim, a gente traz bastante experiência, ele é uma pessoa, assim, fantástica, ele é um cara que nós admiramos muito. Quando eu falo nós, Soulog, eu e meu esposo admiramos muito o João e, assim, é uma pessoa que sempre está à disposição. Eu falo que eu sou do tipo de pessoa que eu não gosto de fazer apenas networking. Sim. Não gosto de fazer, eu vou lá e vou fazer networking e tal. Eu gosto de criar conexão. Então, se eu gosto de alguém, se a sua energia é compatível à minha energia, aí a gente vai ter aquela troca, sabe? Vai criar um relacionamento. Eu não vou ligar para você só quando eu estou precisando de alguma coisa ou de alguma ajuda. Sim. Eu também não sou aquele tipo de pessoa que eu vou estar sempre ali, porque malemar eu vejo os meus amigos. Até saiu um meme esses dias. Meus amigos me mandando daqui a 3 meses a gente vê se dá. É difícil. Tem que marcar antecipado. Tem que marcar, porque não dá, gente. É muita coisa. 3 filhos, cada um carrega um balde, então não julgue o balde alheio. Mas foi muito bom participar, trouxe uma experiência bacana pra gente. O mundo de startups é muito bom. Mas não é só o close, é muito corre e a gente corre todos os dias ali dentro da Soulog, dentro e fora da Soulog. Isso é legal de trazer aqui, né? Tanto que, né, os outros convidados com outras bagagens, eles compartilham com a gente. Eu gosto muito de expor
esse lado do trabalho mesmo que a gente tem que fazer no dia a dia de uma empresa, né? Principalmente para quem assiste de fora, às vezes tem interesse, tem um sonho, né? Poxa, eu gostaria de tocar, né, um negócio, de estar dentro de um projeto e ver que ali dentro mesmo da sua operação, por mais que você goste de muitas coisas, tem coisas que a gente tem que fazer e tem que entregar, independente se gosta ou não, né? Então, eu gosto de expor isso, né? Eu acho que é bastante importante. Você comentou também, né, da questão do seu marido, né, ser seu sócio, te apoiar também, estar no dia a dia contigo. E como é isso na prática para conseguir dividir, né? Porque, digamos que na empresa, né, você tem uma relação ali mais de trabalho. Suponho eu que em casa quem manda seja você. Ô, gente, eu tenho aquela música agora, deixa abaixo, vamos deixar abaixo isso. É assim, ó. É foda trabalhar com o marido, pode falar foda, né? É foda trabalhar Aqui você pode comentar qualquer palavra. É muito foda trabalhar com o marido, mas assim, o Jefferson, ele é meu principal apoiador ali, a gente treta pra caraca, não é pouco, é muito, tá? Sim. A gente treta muito, principalmente no trabalho, porque são opiniões diferentes, ele já era sócio de uma empresa, eu já era sócia de outra, os dois gostam de mandar, os dois têm personalidades muito parecidas e ao mesmo tempo muito distintas. Então faz 6 anos que nós estamos juntos, então assim, é diferente. Lá atrás, antes a gente brigava por qualquer coisa, hoje cada um entendeu o seu espaço. Quando a gente abre uma empresa, a Solog é uma empresa nossa. A Solog nasceu com o nascimento do meu 3º filho, que é o Lorenzo, que é o que está pequenininho, está com a gente aqui hoje. Então, ele nasceu numa fase muito punk da nossa vida, onde eu já havia quebrado, né, da transportadora. Eu quebrei. Da anterior, que era a franquia. Isso, depois virou uma marca própria. Eu quebrei e foi muito difícil, assim, porque foi um momento de oficial de justiça, de agiota, de uma série de coisas, de homologar mais de 100 colaboradores no tribunal arbitral, de fazer acordo com todo mundo. Então, assim, gente, empreendedorismo não é glamour. Não adianta você ir fazendo as coisas e achar que a conta não vai chegar, porque ela vai chegar. O que você plantar de bom ou de ruim, uma hora você vai colher. Então, assim, Perfeito. Eu sempre tive muito em paz em relação a todas as minhas falhas. Eu não me culpo. Antes eu tinha vergonha, porque eu achava que era o fim do mundo. Mas não, eu errei. Sim. A gente sabe onde a gente erra, né? E graças a Deus que hoje eu tenho esse entendimento, essa maturidade. Eu sempre tive uma boa cabeça, mas hoje eu posso falar que eu sou um pouco mais sábia em relação a isso. Então, ao invés de eu ficar brigando com ele, cara, eu falo, tá tudo bem. Assim, né? Com muito custo, Sim. às vezes também, porque não vou falar que eu sou um docinho, porque é mentira. Quem me conhece sabe, e ele também não é tão docinho assim. Então, a gente dá umas estranhadinhas. Mas o que a gente acaba fazendo? A gente acaba dividindo áreas. Não somos... a gente não tem que ficar numa guerra de cabo de força, sabe? Cabo de guerra. Sim. Puxa, vamos ver quem tem mais força. Não. É a minha força somando com a força dele, a minha energia junto da energia dele, que vem sempre... Que traz aquele significado à tona pra gente. O que é Solog? Solog é alma de logística. Então, assim, Perfeito. Não tem amor numa guerra. Então, muitas vezes a gente tem que acabar cedendo, como você estava falando da sua sociedade. Isso é uma coisa muito doida, é raro. Porque geralmente a gente não consegue ter... É muito doido vocês contratarem alguém que você não pode demitir. Isso é a pura realidade. Eu já passei por isso na minha vida. Com a minha família. Então, assim, é muito doido. Então, o relacionamento com o meu sócio, hoje, que é o meu marido, eu procuro... eu deixo mais a energia masculina dele ali, entende? Eu tiro a minha energia masculina, né? Porque nós temos, né? Tanto masculina quanto feminina. E não é que eu tô sendo cagona, a pau mandar. Não, deixa ele, cara. Sim. Ele tá tocando um lado, eu tô tocando o outro. Eu já fiquei muito em operações. Eu trabalho com logística há 18 anos, a idade do meu primeiro filho. Então, eu não preciso estar full time numa operação.
A ideia foi da Edi? Foi ok. O Jefferson veio junto comigo e nós dois juntos fundamos a Soulog. Criamos o nome junto com a agência, fizemos jogo de arquétipo, de tudo de tudo. Nós pensamos em tudo da Soulog, né? Então, toda vez que vem algumas tretas assim, a gente para, reflete. Não é uma operação fácil de se fazer, porque é uma operação de muitos lojistas, dá pau pra caraca. Tem erro? Tem. Mas tem 2 seres humanos por trás dessa operação que está sempre disposto a resolver os perrengues, porque não é fácil. Sim. Nenhuma operação é 100% e jamais será. Mas o mais importante é entender que existem pessoas que estão ali, são outros seres humanos, sabe? Eu acho que tudo é o jeito como você fala. Concordo. Você pode dizer tudo, mas há maneiras e maneiras de você falar, expor um problema, expor uma falha, um gap mesmo, falar, cara, fudeu, vai dar merda aqui, a gente precisa resolver. É muito rápido. É paciente na UTI, entende? Se você deixar para levar a medicação amanhã, não tem medicação. Sim. Não tem vida mais. Entendo, entendo. Essa parte da tua história que você falou, da empresa anterior, da quebra, né? Eu acho que a gente pode... Óbvio que, né? Foi um momento da sua vida, mas quais foram os itens que você aprendeu com isso, que você, né, indica para outros empreendedores evitarem? Sejam, né, uma área específica que talvez, né, não tenha dado tanto foco. O que você enxerga desse momento que você passou que realmente influenciou para que tivesse ido para esse caminho na época? Você diz que influenciou de merdas que eu fiz que me levou à falência ou de coisas que eu fiz ali que hoje eu trago como aprendizado? Acho que os dois seria legal, hein, Edi? Se você conseguisse compartilhar, porque aí é aquela vivência na prática, né? Eu fiz isso, fiz aquilo, né? Vamos lá. Que você lembre, né? De merda que eu fiz ali, porra, dá pra lembrar pra caraca. De merda que eu fiz ali é misturar conta física, todo mundo faz isso com jurídica, é gastar mais do que eu podia, é ficar com muita dosinha e contratar todo mundo, coleguinho, amiguinho, papagaio, periquito, e a pessoa não tá entregando ali o que tem que ser entregue, sabe? A qualidade do trabalho. Então, assim, era muito amador, vamos colocar assim. O meu coração falava muito mais alto muitas vezes. Eu até brincava, muitas vezes eu falava que não é uma ONG, eu não sou uma casa de caridade, eu não sou um centro espírita, eu não sou uma igreja caridade, eu vou fazer da porta para fora. Mas até então, antes eu estava fazendo. Então as pessoas estavam acostumadas com a Edilene falar, tá bom, aí dia boazinha, vai lá. Cara, eu emprestava até cheque para esses funcionários. Então, assim, loucura, né? Insanidade. Porque hoje eu jamais faria um negócio desse. Não é que eu não gosto das pessoas, ao contrário, eu gosto e gosto muito, mas eu me amo. Sim, entendo. Eu me amo muito mais, eu amo a minha saúde, eu amo me ver bem como eu estou tentando e venho buscando todos os dias. Antes era só sim, para todas as outras pessoas. E quando eu ia ver, muitas vezes eu estava com um rombo desse tamanho, porque eu não conseguia falar não para os outros. Sim. Então, eu trago essas reflexões aí, eu não posso nem falar que é dica ou não, mas eu acho que esse aprendizado e coisas que eu jamais faria hoje na minha vida, dentre elas, eu acho que eu respondi as duas de uma maneira muito sutil, assim, mas... Eu ia até agregar, né? Essa que você falou, a primeira dica lá de misturar a grana, eu acho que essa aí é a clássica, né? Porque quando eu comecei, eu misturava também, o Alan me ajudava com isso. Ele falava, não, você tem que separar, porque não tá certo. Esse aqui é da empresa, esse aqui... É porque a gente acha que a gente tá faturando milhões todos os dias. Você pode sair a louca gastando horrores. E aqui não vai chegar a fatura do cartão. É igual eu, não gastei isso, não lembro disso. Só que chega, gente, a conta chega. Então, tudo vem uma conta. Tudo que você coloca ali a mais. Eu lembro que eu tinha um professor na GV que ele falava assim, o vasinho que você quer para botar de planta na sua empresa é custo seu, não tem que sair da empresa. Não tem que sair do caixa da empresa, porque a empresa não precisa de um vaso de planta para sobreviver.
Então, assim, foram muito verdades, assim, duras, mas Sim. que é muito boa. Porque quando você começa a andar... E outra coisa, gente, coisas que eu não fiz lá atrás e que hoje eu não vivo sem. É como um oxigênio para mim. E eu acredito que seja para qualquer outro empreendedor. Você precisa se relacionar. Você Sim. precisa gerar. Você precisa criar conexões, você precisa ter as suas redes de apoio, você precisa ter as pessoas com quem você modela e você se inspira. Isso eu não falo somente de vida profissional, eu falo de vida pessoal. Porque eu não consigo admirar uma pessoa e eu não olhar ela somente como essa aqui é um ótimo profissional, excelente, mulher maravilhosa, ou cara maravilhosa, arrasa. E quem é essa pessoa? Quem é a pessoa dela? Por detrás daquela profissão, daquela Por trás função. daquela Sim, profissional. sim. Quem é? Será que a energia dela conecta com a minha? Será que os gostos dela são parecidos com o meu? Será que eu vou ter algum tipo de afinidade com essa pessoa? Porque a gente precisa mapear isso. Existem colegas de trabalho, existem amigos para você levar para dentro da tua casa para comer na tua mesa. Existem vários níveis de pessoas que você pode se relacionar. E aí quem faz a escolha é você, somos nós. Então Sim. hoje eu escolho muito a pessoa com quem eu vou trocar a minha energia. Seja profissional ou seja de uma forma pessoal. Porque lá atrás, você vai igual o trem descarrilhado, vai igual doido, vai falando e vai falando. Cara, ok. A gente vai aprendendo a ouvir um pouco melhor, a enxergar um pouco melhor, sabe? A ficar um pouco mais caladinha quando tem que ficar calada. Não porque você está chateada, mas porque você está observando. Então, eu já observava, hoje eu observo muito mais. Antes de falar, e uma coisa que me bate muito é minha intuição. Sim. Falo, cara, eu não vou fazer tal coisa. Quando eu falo que eu não vou fazer tal coisa, eu falo pro meu marido, olha, esse cliente eu acho que não seria viável a gente pegar nesse momento. Olha, tal pessoa não tô me conectando assim, eu acho que vai dar alguma merda. Sempre dá. Sim, sim. E é engraçado, né? A gente estava falando um pouquinho sobre a questão dos clientes, né? Talvez por você também atuar com empresas, né? No modelo mais B2B, igual a gente, só que né, em outro tipo de entrega de serviço, a gente tem muito disso também. Conseguir definir muito bem aquele cliente ideal para dentro da sua operação, porque geralmente quando você tenta atender a um cliente que não está ali dentro do perfil que você mapeou, surgem muitos problemas, né? E muitas vezes você querendo fazer até o melhor para aquela empresa, para aquela pessoa, mas às vezes não encaixa, não se encaixa, né? E aí, falando agora do seu mercado, né? No mercado aí em relação à logística. Eu não sou especialista, tenho muita curiosidade de saber como que funciona o dia a dia por detrás, né? Mas quais são os desafios, assim, toda essa jornada que você teve, que você enxerga, né? Nessa área em específica, quais são esses principais desafios que você costuma mapear aí? Cara, eu acho que os principais gaps ali são a contratação de pessoas. As pessoas... não é somente a tecnologia, porque a tecnologia está vindo aí de massa. Mas Sim. as pessoas entenderem que elas têm um papel fundamental dentro das empresas. Sim. É que aquele produto ele vai passar pela mão dela, mas que vai chegar na mão de uma outra pessoa. Então, o desafio logístico hoje é a gente enxergar que a logística sempre foi a protagonista. Legal. E o caso que eu falo, é o paciente na UTI. O que você tem que fazer? Muitas vezes você tem que dar amor. Ele sobrevive. Cada um tem um antídoto, cada um tem um processo de cura. Cada cliente tem uma particularidade, cada cliente tem um público. Eu não tenho ali dentro só moda infantil. Eu tenho desde bebida até pet, tudo. Então você precisa entender qual é a necessidade da pessoa ter comprado uma coleira para o cachorrinho dela, porque talvez ela vai viajar, porque talvez ela vai dar de presente. Existe mãe de pet, existe uma série de coisas e que hoje a gente não pode olhar com o olho do julgamento. Então é tentar cada vez mais começar a fazer o encantamento de dentro para fora, sabe? Para que isso vai passando, porque ninguém sabe o que acontece
nos bastidores ali de uma empresa de logística. É caminhão atrás de caminhão chegando para entregar mercadoria. Muitas vezes as mercadorias vêm tudo dentro de um saco, parecendo que compraram de forma bem aleatória, para não falar de uma outra forma. E aí, se o cliente também já não faz aquela lição de casa, fica difícil, porque a culpa acaba caindo no operador logístico. Entendo. Não é assim que funciona. Eu comprei uma mercadoria. Primeiro eu preciso ter uma boa compra. Como que vai vir essa compra? Como que vai vir o meu produto? Ele vai vir tudo jogado, tudo misturado, sem nenhuma identificação. O que é preto para você, muitas vezes é azul escuro para mim, é chumbo para mim. Sim. Então, o óbvio, ele precisa ser dito. Alguns processos na logística, ele não pode já vir errado, de forma errada. Ele precisa ter uma nota fiscal para entrar. Eu não posso mandar um produto através de uma devolução e depois falar, é produto que vai ficar aí. Cara, não dá mais para dar de doido, né? Então, a gente tem que começar a enxergar, assim, eu me estenderia por horas para a gente para falar desse assunto. Mas eu acho que um dos maiores desafios é entender que é uma cadeia. É uma cadeia onde existem vários processos. É uma cadeia operacional, que a logística começa num processo de compra. Se você tem bons fornecedores, se essas mercadorias elas já vão vir etiquetadas, ou se o operador logístico ele vai etiquetar. Mas como ele vai etiquetar, sendo que ele nunca viu o seu produto? Sim. Ele pode ter visto vários outros produtos, mas... E se aquele seu produto tem uma particularidade completamente diferente de um outro produto, que às vezes muda só um numerinho, ou qualquer coisa, uma manguinha? Então, o óbvio, ele precisa ser dito e precisa ter passado por um processo de onboard ali para enxergar. Perfeito, perfeito. Porque o fulfillment é uma escola, né, dos produtos. Sim. O seu filho, que são os produtos, vão ficar lá. E como que as pessoas vão cuidar? Eu cuido do meu filho de um jeito na minha casa, óbvio que lá na escola eles fazem processos parecidos, mas nunca será da mesma forma. Então, a gente fala que o desafio logístico já passou dessa fase de ser somente last mile, a última milha. Hoje, cada vez mais as pessoas compram porque querem receber rápido, sim, porque comprei agora, se eu puder... Gente, que tá aí, vários aplicativos, outros aí a gente recebe em 10, 15 minutos. Você imagina que delícia a gente fazer um pedido no e-commerce e receber em mais ou menos assim. Então, assim, a Solog tá trazendo algumas novidades aí pro mercado. Quer comentar, soltar esses spoilers aí se eu pra puder gente? Aí, que é o Solog Envios, é uma plataforma de gerenciamento, né, de fretes. Sim. Onde tem algumas surpresas aí muito boas, que graças a Deus a gente traz essa expertise. É uma plataforma que você consegue entregar até para o seu cliente em São Paulo em até 3 horas. Então, se você é cliente, está dentro do nosso full, que legal. Você consegue distribuir a sua mercadoria para aquele seu cliente que comprou aqui em São Paulo, que vai receber no destinatário com o CEP de São Paulo em até 3 horas. Então, a gente ainda não está nos 15 minutos, mas a gente está, visualizando ali coisas que a gente enxerga como um papel fundamental para a nossa economia, para dentro do ecossistema mesmo. Não é só fazer por fazer. Então, sim, a gente vem errando, acertando e tentando consertar sempre muito rápido e tentando enxergar algumas oportunidades mesmo e melhoria de processo até para dentro da nossa base, do nosso próprio cliente mesmo. Legal. E essas melhorias que você falou e esse exemplo, né, do serviço de entrega, né, até em 3 horas, pra gente que está no marketing, isso é muito importante, porque afeta muito a taxa de conversão de um e-commerce, né? Lógico, né? Tem várias hipóteses, várias etapas que afetam a conversão de compra de um e-commerce, mas a gente vê que hoje em dia a questão do tempo de entrega ele é muito importante, né? Então, por exemplo, né, todas as operações que a gente cuida que tem um tempo de entrega rápido, né, a gente percebe que esses e-commerce performam muito bem, né? Então, eu enxergo que isso é a realidade hoje, né? Mesmo porque se você comprar em grandes marketplaces hoje, né, como o Mercado Livre, praticamente chega amanhã, né, na sua casa. Que é o flex do Mercado Livre. Né? Na verdade, até se você comprar hoje até às 11 horas, você recebe no mesmo dia. Ainda hoje, né? Então, a gente também, dentro da Solog, criou uma estratégia que se você vender hoje até
meio-dia, 2 horas, eu não sei, tá? Ao certo Sim. horário de corte, eu tô chutando, porque eu não cuido mais de operações, mas você recebe seu produto dentro do mesmo dia ali. Que legal. Só por uma curiosidade agora, até para trazer pro pessoal porque nós temos audiência que tem vários níveis, né, que cuidam de operações grandes, médias, pequenas. Qual o momento ali, qual que é o porte ideal, né, de um lojista para aproveitar muito bem a solução da Solog, por exemplo? A gente sempre deixou claro que não tem um nível ali certo ou errado. Porque certo. A gente tem planos iniciais a partir de R$250 por mês. Vamos certo. pensar, se você está abrindo o e-commerce e você não tem R$250, cara, para que já está tudo errado. Sim. Entendeu? Sim. Para, já está tudo errado, senão você vai ser aquela Edilene que fez um monte de caca lá atrás. Isso. Então, assim, enxerga. Eu valho R$250? Muito mais do que isso. Então, peraí, se eu posso terceirizar a minha operação por apenas R$250, eu não sei quantas vendas eu vou fazer. Então, esse plano ele comporta de 0, de uma venda até 50 pedidos por mês. Então, ele cabe no bolso do pequeno e do médio lojista. Perfeito. Porque os planos eles vão dando o upgrade. Então, a pessoa ela vai contratando pré-pago, conforme o espaço que ela vai utilizar. Ela faz um contrato mensal ali por mês, ela determina um número ali que ela vai utilizar, e o que ela paga adicional é o insumo. Ao invés de você ficar fazendo estoque na sua casa de caixa, de fita, de saquinho, de canguru, de etiqueta, Sim. você não precisa, você vai pagar o custo por pedido. Então você tem aí um custo por pedido, R$5 é o seu custo por pedido. Então, fechando a conta, porque a gente divide 250 por 50, a gente chega num número de R$5, que é o custo por pedido, que a gente precisa saber qual é o custo, né? Sim. Por pedido. E o mais interessante também é que quando um cliente ele está dentro de uma operação que está em São Paulo, a possibilidade dele de estar entre a concorrência maior, entre competir com os grandes players é muito grande. Por quê? Porque ele entra dentro do nosso contrato guarda-chuva, ele tem a possibilidade de usar o Solog Envios e pagar muito mais barato na tarifa de frete dele. Tem a oportunidade também de, se ele vender através... eu tenho lá lojista que ele vende em marketplaces. Sim. Mas eu também tenho lojistas que vendem através das plataformas, do site próprios. Cara, olha que da hora. Você imagina você vender um óculos e você receber em até 3 horas. Você comprar um óculos e você receber até 3 horas. Então, não existe certo ou errado. Existe a maturidade do empreendedor por trás ali. Eu já vou começar colocando meu filho na escola desde muito bebê? Não tem certo ou errado. Entende? Tem a visão de cada mãe. Ah, não, eu quero ficar com meu filho durante mais um tempo. Não, eu quero ficar com meu produto aqui durante mais um tempo. Para mim ainda está confortável, porque eu consigo transitar ainda entre os meus dois mundos. De manhã eu vou para o meu trabalho, à noite eu cuido do meu e-commerce. Meu e-commerce ainda é um plano B. Mas sempre pense quando o e-commerce virar um plano A. Perfeito. É a mesma coisa o filho. Você quer ele para o mundo ou você quer ele sempre debaixo das suas asas? Eu quero meus filhos perto de mim. Mas eu quero que eles estejam preparados para ir para frente. E eu acho que assim a gente vai fazendo a analogia da vida e de produto aí. Poxa, que legal. O bom é saber que, né, cada vez mais o ecossistema em si permite que mais pessoas consigam, né, usar boas soluções, né? Eu falo muito disso hoje, né? Se comparado, né, a 10 anos atrás, se você olhar para o ecossistema, hoje tem solução para muita coisa, né? Basta a pessoa realmente querer fazer aquilo acontecer. Antigamente era mais difícil ter soluções como essa que você me explicou, né? Talvez uma média ou grande operação teria, né? Mas o pequeno talvez não teria. Quando a gente começou não tinha uma empresa que atendia a pequena. Não existia, só existia empresas que atendiam de médias para cima. A Solog foi a pioneira no mercado, e tanto que até o João Kepler fala isso no episódio dele. Nós somos o pioneiro em trazer o fulfillment, a acessibilidade, né, para o pequeno lojista. Olha que legal, isso é bastante importante. Você estava comentando também, você é head ali na Mulheres do E-Commerce, né? Quer comentar um pouquinho com a gente sobre o propósito ali, como é que funciona, né? O propósito do Mulheres no E-Commerce é um propósito maravilhoso. Eu tô lá com as meninas já faz uns 4 anos.
Eu entrei como voluntária, depois eu fui embaixadora, eu participei do board, agora eu estou como head da Caixa dos Embaixadores. A gente traz como um propósito unir um mundo mais digital, mais inclusivo, trazendo a questão de mentorias para as mulheres, capacitação, recolocação, os eventos, da oportunidade delas estarem em eventos, da oportunidade de ter mulheres negras palestrando, mulheres diversas, mulheres de outras culturas. Então, a gente sempre tenta trazer de uma forma muito humana, igualitária, para todo mundo, né? O projeto é maravilhoso, eu convido vocês, mulherada, se vocês quiserem participar do Mulheres no E-Commerce, acesse o nosso site ou entra no nosso Instagram, tem sempre vagas. Nós estamos no 9º grupo de WhatsApp já. Olha que legal. Tem os cursos também, tem o curso bastante. Para quem está iniciando aí, está um pouco perdida, está um pouco tímida. Tem bastante coisa. Entra lá no nosso Instagram, olha lá na nossa bio, que vocês não vão se arrepender. Show de bola, show de bola. Bom, a gente está chegando agora no finalzinho, né? Edi, ó, já peguei o apelido que você gosta. Faz favor. Tá bom? Do nosso episódio aqui. Eu queria te agradecer muito, foi incrível conhecer sua história. Aprender com você, eu fico sempre muito assim, eu faço aquela pergunta, eu fico prestando atenção para aprender a absorver alguma coisa, né? Assim, a gente sempre aprende. Mas obrigado por ter vindo aqui no episódio com a gente, foi muito legal, de verdade. E eu queria que você deixasse aí disponível os seus contatos para a galera que está vendo esse conteúdo aqui no nosso canal, né? Como pode se conectar contigo? Vocês podem se conectar comigo através do Instagram, né? Que hoje eu uso bastante o Instagram, que é como Edilene Loyola, com 2 Azinhos ali no final. No LinkedIn também e em todas as redes sociais. Tá? Então tem os links que vocês podem acessar também. E eu queria te agradecer por você ter me feito esse convite. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir, ter passado uma mensagem bem positiva para você, ter alegrado aí esse início de semana. E é sempre muito gostoso a gente falar de uma maneira muito aberta, muito clara, muito verdadeira. Eu sempre procuro ser eu. Por isso que eu falei, eu posso falar assim, eu posso falar assado. Porque eu acho que as coisas fluem muito mais. Não teve um briefing, não teve uma pauta. Eu acho que a vida não tem briefing, né? Exatamente, concordo. A gente não sabe qual que é o rolê, de que forma vai acontecer aquilo. Então, você vai sentindo e vai indo e vai dando a intensidade ou não da tua energia ali no dia. Sim, não, assim, foi bom demais, de verdade, e até mesmo aquilo que eu estava comentando com você, conforme a gente vai conversando e vai aprendendo e vendo o que a gente acertou, o que a gente errou, isso serve de muito aprendizado para quem está acompanhando e é aquilo, né, mostrar a vida real mesmo para as pessoas que querem fazer um negócio acontecer, né? Não tem glamour, existe momentos. Sim. Existe aquela pegada que você tá fazendo a foto, mas e o que tá nos bastidores? O que rola atrás das coxias, é o que eu falo no teatro, no mundo do balé. O que tá acontecendo? Tem muito dedo estourado, tem muita bailarina chorando, desesperada, mas ali o que você tá vendo? Você tá vendo a foto da primeira bailarina, então sempre é assim. Tá doendo, gente? Para, respira, para um pouquinho, mas continua, entendeu? Se você tem, tipo, uma pegada ali, eu quero ser tal coisa, eu quero ter tal empresa, eu quero viajar para tal lugar, eu quero ir para tal empresa. Não estou falando só do empreendedorismo em si, porque a gente pode ser intraempreendedor. Você pode sonhar, velho. Você pode fazer o que você quiser, mas faça. Não fica só falando. Perfeito. Não, é demais aí. Obrigado mesmo por ter compartilhado isso com a gente aqui, tá? Pessoal, se você gostou, se vocês gostaram, né, desse episódio, deixa o seu comentário, deixa o teu like, compartilha aí com mais pessoas que vocês acreditam que eu posso ajudar. E eu desejo sempre muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.